Olá, tudo bem? Então esse é o primeiro vídeo que eu vou tratar sobre tipos de variáveis, utilizar um pouquinho também sobre monitor serial. Então vamos lá. Para explicar, né, quais são os tipos de variáveis que nós podemos utilizar aqui no ambiente do Arduino IDE. Então eu estou utilizando como base, né, então este artigo aqui do Maker Hero, achei bem interessante, né? Então, como a gente pode ver, os tipos de variáveis são necessárias porque você tem vários tipos de situações a ser trabalhadas, né, dentro do ambiente de programação ali do Arduino. Você pode ter variáveis que assumam valores somente de 0 e 1, por exemplo, que são as variáveis do tipo booleanas. Deixa eu até aumentar aqui para facilitar, né, que são as variáveis booleanas. O que são esses valores 0 e 1? Os valores 0 e 1 podem ser traduzidos ou entendidos como true, né, verdadeiro para 1, e 0 para falso. Por exemplo, quando um botão lá for pressionado. Se você pressionar um botão, ele pode assumir o valor verdadeiro. Se você não estiver pressionando um botão, ele pode assumir como valor falso. Então, isso pode ser utilizado em programação de uma maneira, né, muito útil, certo? O que são números inteiros? Então, números inteiros são, vamos considerar assim, né, como relação. São aqueles números que não possuem vírgula, certo? Como mostra aqui, ó, 25, 30, 50, 1000, 2000, tudo bem? Flutuantes. Os flutuantes são aqueles que possuem vírgula ou, para nós, considerados como números reais. Então, aqui o número flutuante, olha lá, 3.7, 4.7, 28.9, tá? E assim vai. E os caracteres, então, são aqueles que armazenam caracteres ou, né, além de caracteres, você pode ter uma lista ou uma sequência de caracteres que pode ser um string, tá bom? Outra coisa importante que também deve ser vista é o seguinte: quando você declara uma variável com número inteiro, ele vai de um valor específico até outro valor específico, né? Por exemplo, vamos ver aqui, tipos de variáveis Arduino. Deixa eu procurar aqui, ó, documentação e referência da linguagem Arduino, né? Então aqui fala sobre aqui variáveis, né? Variáveis inteiras. Então vamos ver aqui o que ele mostra, certo? Base decimal, exemplo 1, 2, 3, binário, octadecimal, certo? Deixa eu ver aqui se ele mostra certinho se vai de quanto até quanto, né? Isso que é um importante saber. Ó, aqui está falando sobre ponto flutuante, né? Que é vamos ver se é isso aqui. Aqui, olha só, interessante, ó, como que você consegue colocar, né, o valor, por exemplo, isso aqui, ó, um valor muito pequeno, né? Como é que você consegue escrever ali no Arduino, né? Dentro do ambiente de programação do Arduino. Mas não é bem isso que eu queria. Volto aqui. Deixa eu dar uma olhada melhor. Documentação, guia completo. Vamos ver se este guia aqui... aqui é uma propaganda ou não? Aqui, ó. Isso aqui é que eu queria mostrar, tá? Então, por exemplo, o número inteiro. Quando você declara um número inteiro lá, você tem que declarar como int. Ele ocupa um espaço de 16 bits na memória RAM do Arduino e significam 2 bytes, tá? Por quê? Um bit compõe 8 bytes.
Perdão, 8 bits compõem 1 byte, né? Então, aqui temos 2 bytes. E aqui que está importante, ó. Quando você declara um valor como int, ele pode assumir um valor de menos 32.768 até 32.767. Entenderam? Então, se você declarar um valor como int e porventura, né, ele em algum momento chega ao valor 50.000, então ele vai dar erro. Por quê? Exatamente porque a declaração do int pode ir até somente esse valor. Ah, mas então como é que eu faço para um valor inteiro assumir o valor 50.000? Então você vai declarar como um signed int. Ou seja, o que significa? Ele menospreza, ele tira o valor negativo, começa do zero, soma esses dois valores, que resulta neste aqui, 65.535. Então, se você, porventura, tiver lá um valor, né, um valor muito alto, né, na sua variável int, né, que passar então de 32.767, então você tem que declarar ele como um signed int. Valor long. Então, o valor long, ele também é um valor inteiro, né? Só que, óbvio, né, vai ocupar mais espaço de memória, mas não é, obviamente, não é lá, né, muita coisa na memória RAM, são só 32 bits ou 4 bytes, né? E aí vai, olha lá, ó, menos esse valor aqui até esse valor aqui, certo? Lembrando que eu estou falando aqui de números inteiros ainda, certo? Um sign long. Opa, se eu quero valores muito grandes, né? Então, olha lá, ó, vai de 0 até 4 bilhões e quase 300 milhões. Tudo bem? Então, assim que você vai declarar lá a variável. Como eu vou declarar lá a variável? Então, eu vou declarar lá a variável dessa maneira. Então, por exemplo, int x. Então, como estava escrito ali, int x, então ele vai ocupar um espaço de 16 bits, né? Já até mostrando para vocês aqui é o seguinte, ó, tá vendo que eu coloquei duas barrinhas aqui? Essas duas barrinhas aqui representam que a partir daqui é um comentário no código. Isso significa que não faz parte efetivamente do código, né? Então, int, né? Variável int, espaço que ocupa 16 bits deste valor até este valor. Então, é assim que se declara essa variável. Int x, ok? Um signed int y, ponto e vírgula. Ah, quem é agora o unsigned int? Ah, tá aqui, ó, espaço, né, da variável que ocupa 16 bits, que vai de 0 até 65.535. Ok, gente? E assim vai. Então, é exatamente dessa forma como ele está colocando aqui, é que você vai declarando a variável. Olha lá, long, z. Tá vendo? Ó, ele declara a variável. Então, quem é esta variável long? Então, ela ocupa esse espaço de 32 bits e vai deste valor aqui até este valor aqui, certo? Próximo, unsigned long, né? Quem é o signed long? F, por exemplo, né? Variável f. Então, um sign long, tá aqui, ó, vai daquele valor que eu tinha comentado antes. Ó, lembrando que eu estou colocando como... deixa eu até organizar melhor isso aqui. Então, você está vendo que eu estou colocando como um comentário aqui, né? Certo? Então, ele vai de 0 a um sign long. Então, vai de 0 a, né, como eu comentei lá, 4 bilhões e quase 300 milhões aqui. Tudo bem, gente? Tá, aqui eu só declarei a variável, certo? Mas eu quero declarar a variável já com um valor. Então, por exemplo, int tempo
igual a 200, ponto e vírgula. Então é assim que você declara uma variável e já atribui, quando você coloca esse sinal de igual aqui, quer dizer que você já está atribuindo um valor 200 à variável tempo. Tá bom, gente? Outro caso, olha lá, long teste igual a... Então, o long vai de... Então, vamos colocar um valor muito alto aqui, né? Por exemplo, olha lá, ó. Vamos fazer ó, 1000, milhão, 3 milhões. 3 milhões está dentro aqui desse intervalo, né? Está dentro desse intervalo, então não tem problema. E assim vai. Tudo bem, gente? Então, aqui para números inteiros, tá? Então, variáveis do tipo inteiro. Tudo bem? Então, vamos ao próximo caso. Variáveis do tipo decimais, tá? Tipo decimais. Então, variáveis do tipo decimais são aquelas que, para nós, são consideradas variáveis reais, né? Ou seja, aquelas variáveis que possuem ponto, no nosso caso, né? E números decimais, tá? Preste bem atenção no seguinte aqui, ó. Aqui está ponto, beleza? Aqui está ponto, né? E aqui tem vírgula, tá? Então, um pouquinho de cuidado com isso aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, menos 3,4, tal. Esse e na 38 é como se fosse vezes 10 elevado na 38. Entenderam? Então, voltamos aqui. Então, variável, vamos colocar como comentário, né? Variável do tipo, como ele colocou ali, decimal. Para nós, então, seria uma variável real, tá? Então, como é que eu vou declarar ela? Como float. Então, float, por exemplo, escala x. Um exemplo, né? Float, escala y. Tá, agora eu vou colocar um valor nessa variável, né? Então, float temperatura igual 33,4. Certo? Cuidado, tá? Não é vírgula, para nós tem que ser ponto. Certo, gente? Vamos só dar uma confirmada aqui, né? Ele vai colocar, né, os tipos de variável, vai colocar como byte, né? Olha lá, ó, como decimal, olha lá, é ponto, tá bom, gente? Ó, aqui ele colocou pi, né? Então é ponto, não é vírgula, você não pode colocar vírgula aqui, ó. Eu vou até colocar vírgula para vocês verem o que acontece. Olha lá, 3,14, tá? E aí, deixa eu só colocar aqui, void setup, né? Vou deixar vazio só para testar o código, e void loop. Já vou comentar sobre essas duas funções. Eu vou testar o código. Como é que eu testo o código? Você vem aqui, escolhe o tipo de placa, digita lá Uno, ó, sem conectar a placa, tá? Eu não estou conectando placa nenhuma aqui, né? Nenhuma placa aqui de Arduino, só para testar o código. Então eu tenho que selecionar que tipo de placa que eu vou trabalhar. Então aqui vai aparecer Arduino Uno, daí eu posso fazer a verificação desse código aqui. Só fazer a verificação do código, tá? Então eu vou fazer a verificação do código e a gente vai ver que ele vai dar um erro nesta linha aqui, exatamente nessa linha. Por quê? Porque aqui eu coloquei vírgula e não pode ser vírgula, aqui tem que ser ponto, né? Então, ó, eu vou fazer a verificação de código, inclusive ele, olha lá, ele exatamente indicou onde é que está o erro. Está exatamente dizendo aqui, ó, que
a variável ela está errada em relação à semântica. Tá? Então, vou fazer verificação de código de novo. E agora, ó, deu tudo certo, né? Não tem nenhum erro no código, entenderam? Então, já vimos variáveis inteiras, variáveis do tipo decimal. Então, eu quero só tirar uma dúvida aqui, que é exatamente, né? Que é exatamente isso aqui, ó. Por exemplo, quero declarar uma variável. Vamos ver aqui. Vamos só tirar essa dúvida também. Então, por exemplo, float h igual 4.3 elevado na 12. Entenderam? Ó, então, é exatamente assim que você declara, olha lá, ó, aquela variável. Vamos ver se eu tenho que colocar o mais aqui ou não. Tá? Vou testar. Então, 4.3 vezes 10 elevado a 12. Então, vou testar. Ó, é isso aí mesmo. Então, este valor aqui seria um valor muito grande, né? Entenderam? Então, como é que se declara esses valores aqui? Então, já tivemos tipo inteiro. Já vimos tipo decimal. Ok? Então, vamos à variável agora do tipo texto. Então, a variável do tipo texto, você declara como char. Então, ela ocupa 8 bits, 1 byte, e vai de menos 128 até 127. Observar a tabela ASCII. O que é essa tabela ASCII? A tabela ASCII é uma tabela de códigos que é padrão para todos os computadores. Então, só mostrar aqui, tabela ASCII. Então, aqui, ó, essa é a tabela ASCII. Então, cada caractere ele tem um valor de código relacionado àquele caractere. Né? Por exemplo, o 0, 48, o 1, 49 e assim vai. Tá? Só para lembrar, só para mostrar. E aí temos também alguns caracteres especiais. Tá? Os caracteres especiais, normalmente, eles são anteriores a esse valor aqui. Ó, tá? Anteriores ao valor 32 aqui. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né, de todos. Olha lá, o A minúsculo, certo? Aí você tem o A maiúsculo, tá? E assim vai. Então, você tem uma tabela aí de todos esses valores de cada caractere. Então, por exemplo, o A minúsculo tem o valor 97, né? Então, como é que eu declaro esse tipo de variável? Então, eu vou colocar aqui variáveis do tipo texto, tá? Do tipo texto. Então, seria assim, char, tá? É assim que você declara a variável. Char letra igual a. Então, aspas simples, tá? Letra igual a A, ok? Onde é que eu encontro essa aspas simples? Acima da tecla de tabulação. Tá? Logo acima da tecla de tabulação tem aspas simples ali. Tá? Pode também ser declarada uma variável do tipo string. Só que, se não me engano, acho que com S maiúsculo. Isso mesmo, ó, com S maiúsculo. Então, do tipo string. Frase igual. Então, vamos ver como é que ele declara. Ó, deixa eu só colocar isso aqui para deixar anotado aqui. Então, ocupa esse espaço de memória, certo? Tamanho de acordo com a quantidade de caracteres, né? Do tipo string. Como é que eu declaro, então, uma variável do tipo string? Então, vamos ver aqui, ó, que é constante, mas do tipo string.
esta é uma frase. Então, do tipo string, aspas duplas. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que você vai declarar, então, estas variáveis. Logo, logo nós vamos ver um outro vídeo onde eu vou trabalhar com essas variáveis. Só para terminar, tá? Só para terminar, explicar, então, o seguinte. Quando você pensa num código para Arduino, você tem que pensar sempre no seguinte. No início do código, você vai declarar os tipos de variáveis. Ou seja, você sempre tem que ter 3 campos ali de preenchimento obrigatório, digamos assim, no teu código do Arduino. Então, o primeiro é a declaração de variáveis. O segundo tem que ter, olha lá, o void setup, né, a função void setup. E o terceiro tem que ter obrigatoriamente a função void loop. Então, esses 3, normalmente, ou seja, tem que aparecer no teu código, tá bom? Complementando, só para finalizar, além de variáveis, como é que eu faço a declaração de constantes? O que é uma constante? Constante é aquele valor que não vai mudar no código aqui do Arduino. Você pode declarar como, por exemplo, define, tá? Então, var w, né? Var w, e olha só como é que se declara. Você não coloca igual 34 e não coloca ponto e vírgula. Entenderam? Define var 34. Eu vou colocar ponto e vírgula só para mostrar. Ó, vou testar o código. Vamos ver o código aqui. Teste do código. Ele passou, mas não deveria. Passou, mas ele não deveria, tá? Ou ele está considerando como um caractere, mas enfim, ele não deveria. Então é só assim, var, define, var w, variável w, 34. Então isso é uma forma de você definir uma variável como uma constante, que seria diferente de você definir a constante assim, ó, int beta. Ou seja, eu estou declarando a variável beta como inteiro e ela é uma constante, tá? Mas e qual a diferença entre os dois, né? Qual a diferença entre esse define e esse const? O define, importante saber isso, ó. O define não utiliza espaço na memória RAM. Enquanto que quando você coloca const int beta, você está alocando espaço na memória RAM. Mas e aqui então? Né? Aqui no void setup ou aqui no void loop, como é que você utiliza esses dois? Você utiliza esses dois então da seguinte maneira. Por exemplo, eu declarei uma variável aqui em cima que é beta. Né? Então aqui embaixo eu posso colocar aqui assim, beta, posso, né? Até vou fazer a pergunta, posso colocar assim, ó, beta igual a var w? Posso fazer isso? Não pode, né? Porque você está declarando aqui em cima que beta é uma constante, então você já tem que colocar o valor dela aqui. Então quer dizer que eu não posso mudar o valor dessa variável no código. Então, isso aqui, por exemplo, está errado. Mas então, como é que eu utilizaria essas duas variáveis? Eu volto aqui em cima e vejo, opa, x é declarado como inteiro. Posso mudar durante o código? Posso. Z é declarado como long. Posso mudar durante o código? Posso. Então eu poderia usar assim, ó, x igual a var w, z igual a beta. Aí sim, aí não tem problema, entenderam? Porque eu estou jogando o valor da variável var w dentro da variável x. Estou jogando o valor beta dentro da variável z. Né? Ou estou assumindo que z agora vale quanto? 90. Estou assumindo agora que x agora vale 34.
Tudo bem? Aqui então, né, olha lá, ó, né, considerações finais aqui então. Quando eu coloco define, significa o quê? Quando eu rodo aqui, né, quando eu faço o teste e rodo lá no Arduino, o que vai acontecer? O Arduino ele vai dar uma passada no código, certo? E toda vez que ele encontrar var_w, ele vai substituir por 34. Então ele vai chegar aqui, opa, aqui tem var_w. Ele vai olhar aqui na lista de constantes, ele só vai trocar, é como se fosse só uma troca. Por isso que ele não usa espaço na memória RAM, porque ele simplesmente faz uma troca de valores aqui. Né? Ele troca o valor dessa variável pelo valor 34 já direto quando ele executa o código. Enquanto que const int beta igual a 90, então ele usa um espaço de memória, e quando eu rodo o código, então beta vale 90, ele vai jogar aqui no valor z, né, na variável z, o valor 90. Ok, pessoal? Então esse é o primeiro estudo aqui sobre variáveis.